Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar sobre mais um assunto importante, porque esse assunto tem que ser esclarecido de uma vez por todas. E eu estou aqui para fazer isso, porque existem outras pessoas pelo mundo tentando fazer a mesma coisa, para esclarecer, porque as pessoas a respeito desse assunto têm que ser esclarecidas. Elas não podem continuar como massa de manobra condicionada, que ficou muito tempo, porque assim elas estão vivendo, porque elas aprenderam assim. Só que elas aprenderam algo errado, totalmente errado. Esse é o engano que, infelizmente, muitas pessoas hoje defendem como se fosse verdade. Ou seja, fizeram as pessoas confiarem em mentiras e não na verdade. Esse é o mal que acontece com milhares e milhares de pessoas nesse mundo hoje, no século XXI. Agora é hora de esclarecer esse assunto, para botar um ponto final definitivo nesse caso. Porque isso tem que acontecer, porque as pessoas têm que saber o que significa a verdade a respeito desse assunto, para não continuarem na mentira, no erro. É hora de descondicionar a mente. É hora de se purificar desse erro, pelo qual muitas pessoas foram condicionadas a pensar assim, dessa forma. Foram induzidas ao erro pela artimanha de muitos homens que deliberadamente fizeram isso com esse real objetivo, com esse propósito, com essa finalidade. E durante muito tempo eles conseguiram fazer isso. Mas agora a verdade está vindo à tona. E é a verdade que vai esclarecer a respeito disso. E eu estou falando sobre a real forma da Terra. Porque a real forma da Terra é plana e circular. Essa é a verdade. Foi assim que Deus criou. Foi assim que Deus a criou. E essa criação de Deus é perfeita e durará para sempre. Porque está escrito que tudo o que Deus criou durará para sempre. Mas o que Deus criou não é isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, não foi Deus que criou isso aqui. De forma alguma. Ele nunca iria criar o mundo dessa forma. Quem criou isso aqui foi a arte, as teorias e a imaginação de alguns homens que, ao longo da história, fizeram as pessoas acreditarem nisso aqui como se fosse verdade. Só que isso aqui é fictício, é uma balela, é um engano. É algo que não pode subsistir. Não existem provas concretas e reais que demonstrem que isso aqui é verdade. Não existe, ninguém nunca provou isso, em tempo algum. Então, isso aqui, acreditar nisso aqui, é acreditar em mentira, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. E fizeram, na época em que eu comecei a estudar, a ir para a escola, me condicionaram a pensar assim, dessa forma aqui. E isso aconteceu com milhares e milhares de pessoas ao longo da história. Desde que começou a se falar a respeito da Terra com esse formato aqui. Totalmente errado. Homens inescrupulosos, amorais, que se venderam por algumas somas de dinheiro, sei lá o que foi, o que deu na mente de uma pessoa para inventar isso. Coisa mentirosa, enganosa, que não vai perdurar por muito tempo, porque não existe nada oculto que não venha a ser revelado.
E a verdade a respeito da forma da Terra, que não é essa aqui, já está sendo revelada. E as pessoas estão começando a ter esse esclarecimento, provindo da verdade, porque tem pessoas sérias, prudentes, sábias, que estão falando a respeito disso, mostrando a verdade, com experiências empíricas, com fatos concretos, reais, comprováveis, que podem ser percebidos por qualquer pessoa. E tudo isso está levando as pessoas a desacreditarem isso aqui, a não crerem mais nisso. O tempo de enganar as pessoas com isso aqui já está acabando. Com certeza. A verdade vai esclarecer, vai tomar conta, vai fazer a pessoa pensar por si mesma, sem nenhum condicionamento mental. Então, eu estou aqui para incentivar, encorajar e estimular as pessoas que procurem a verdade, que vocês vão encontrar a verdade. E hoje eu vou ajudar vocês a encontrarem a verdade, para que a verdade possa combater este erro aqui. Porque isso é um erro. Isso é algo ilusório, fictício, inventado. Quem fez isso é alguém que fez com o objetivo fraudulento. E está escrito que Deus abomina ao fraudulento que fez esse tipo de coisa aqui. Ele abomina tal homem, seja ele quem for, não importa quem seja. Deus abomina ao fraudulento que inventou isso aqui. Porque isso aqui foi inventado para mudar a verdade de Deus em mentira. Ou seja, para tornar a criação de Deus, a criação do mundo, do universo, em mentira, e colocar isso aqui no lugar. Essa é a maior fraude da história da humanidade. E Deus abomina o homem que fez essa fraude. Deus abomina aquele homem que fez essa fraude e fez o povo acreditar na mentira dessa fraude. E hoje existem milhões de pessoas que acreditam nisso. E se recusam a dar ouvidos à verdade. Mas eles não se recusam a dar ouvidos a essa fraude aqui. Se chegou a esse ponto, essa pessoa é tão pervertida quanto o homem que inventou essa fraude aqui. Absurda, ridícula, que não cabe, não tem cabimento algum diante da criação de Deus, que é muito mais perfeita do que essa fraude aqui inventada por homens inescrupulosos. Essa é a verdade, pessoal. E a verdade tem que machucar os ouvidos de muitas pessoas, sim. Eu espero que isso aconteça. Porque às vezes a verdade que machuca pode ser a verdade que possa curar. Curar a cegueira do entendimento. Porque muitas pessoas hoje estão nessa cegueira de entendimento, em acreditar nessa fraude aqui, mentirosa. Então, o que eu posso fazer para acabar com essa fraude aqui? Falar a verdade, com certeza. E eu estou me propondo a fazer isso. Mas qual a verdade que tem que ser dita para combater essa fraude aqui? É a verdade que está nas Escrituras. Sim, pessoal. Eu sei que tem muitas pessoas hoje que vão torcer o nariz para o que eu vou falar aqui. Mas saiba que se você torcer o nariz para o que eu vou falar aqui, o torcer do seu nariz vai produzir sangue. Com certeza, vai produzir dor. Mas é melhor você sentir essa dor e ser curado pela verdade do que continuar acreditando nessa fraude. O que é melhor?
com certeza é ouvir a verdade. E eu estou aqui disposto a falar a verdade, lendo alguns textos das Escrituras aqui, para que você possa entender que existe uma verdade. A criação de Deus é uma verdade que não pode ser mudada em mentira em tempo algum. Quem faz isso de forma deliberada sofrerá as consequências disso. Terá uma punição severa da parte de Deus. Então, eu vou ler aqui 6 textos das Escrituras para falar sobre o real formato da Terra, que é um formato circular plano. Não é esse formato aqui. Não. Esse formato é um engano, é uma fraude. A verdade do formato da Terra está nas Escrituras. E existem mais de 100 textos nas Escrituras sobre a cosmologia da Terra, para você entender, para você saber a verdade sobre o real formato da Terra, que é circular e plana. Mas eu vou ler aqui apenas 6. Os outros, mais de 100, você pode pesquisar nas Escrituras que você vai encontrar. E assim, encontrando, você encontrará a verdade que você precisa saber. Então eu vou ler aqui o primeiro texto, que está aqui no livro de Salmos. E está escrito assim: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Então, quando Deus criou a terra circular e plana, ele lançou os fundamentos da terra, para que a terra não vacile em tempo nenhum. A terra nunca vai se movimentar, nunca vai girar, nunca vai ter esse movimento de rotação em tempo algum. Esse movimento de rotação faz parte dessa fraude aqui, ó. Mas a Terra plana e circular não tem esses movimentos. Ela não vacila, ela não se movimenta em tempo algum. Ela tem bases sólidas que a sustentam fixa, sem nenhum tipo de movimento. Foi isso que Deus criou. Essa é a Terra plana que Deus criou, pessoal. Essa é a verdade. Você está sendo esclarecido pela verdade hoje. E esse texto aqui que diz: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Essa fraude aqui, ela vacila em todo tempo, porque dizem que ela tem um movimento de rotação, que ela fica girando em torno do seu próprio eixo imaginário. Mais uma fraude que inventaram aqui a respeito disso. Isso é um absurdo, pessoal, acreditar nisso. Então, eu vou ler aqui agora o segundo texto, que está aqui no livro do profeta Amós. Deixa eu achar aqui o texto. O texto do profeta Amós, que eu vou ler aqui agora. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Está escrito assim: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. Então, na terra circular e plana, Deus fundou a sua abóboda, que é o domo, que está por toda a terra. É o que nós chamamos de céu, ou firmamento. Essa é a abóboda da terra. Isso significa o quê? Quando ele fundou a sua abóboda na terra, ele fez isso para manter os seres humanos dentro da terra
plana, na superfície de toda a terra plana. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai da terra plana em tempo nenhum. Isso nunca vai acontecer. Mas, aqui nessa fraude, criada pela arte, imaginação e teorias dos homens, não existe abóboda. Tá? Você tá vendo alguma abóboda aqui? Não, não existe. Isso significa o quê? Que dessa fraude aqui, as pessoas podem sair, pegar um foguete e ir para cá, ou pegar um foguete e ir para lá, por aqui, para lá, para baixo, para todo lado, enfim. Eles podem fazer isso com naves espaciais, ir para a Lua, ir para não sei para onde. Um entra e sai danado dessa fraude aqui que infelizmente é mais uma fraude inventada. Porque na terra plana que Deus criou existe uma abóboda, um firmamento, um teto convexo do mundo. Essa é a realidade, pessoal. Essa é a verdade que tem que ser dita. Doa a quem doer. Então, vou ler aqui mais um texto. Isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também fala sobre essa questão, pessoal. São mais de 100 textos, eu vou ler aqui apenas alguns. Então, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, está escrito assim. Deixa eu ver o versículo aqui. Achei. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, nós que estamos habitando sobre toda a face da terra plana e circular e protegida pelo domo, existem limites de nossa habitação, tanto em sentido horizontal como em sentido vertical. Nunca poderemos sair em sentido horizontal e nem em sentido vertical em tempo algum, porque existem limites que foram fixados e estabelecidos. E ninguém pode sair da Terra, nenhum ser humano. Ao contrário do que acontece aqui. Aqui muitos seres humanos saem, vão para o espaço, voltam, vão para a Lua, voltaram várias vezes, fazem viagens para outros planetas, como eles dizem, e fica nisso, indo e voltando sem impedimento algum. Só que na Terra plana existem impedimentos que impedem que saiamos. Esses são os limites que Deus fixou. Os limites de nossa habitação existem. Estamos confinados na terra plana para sempre. Vamos nascer, morrer aqui, sem nunca podermos sair. Essa é a verdade, pessoal. É o que está escrito. Foi assim que Deus criou. Vamos ler mais um texto que agora está aqui na Epístola aos Hebreus. Deixa eu achar aqui o texto. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Está escrito assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus, o nosso Criador, fez o universo pelo seu Filho. Essa é a verdade. Então, nós estamos no universo que Deus criou através do seu Filho. Esse universo é a Terra plana, circular, protegida por um domo. Dentro desse domo está contido todo o universo que podemos conhecer. Ali está o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas que são estrelas errantes. Enfim, todo
o exército dos céus está contido neste universo, debaixo do domo. Por isso se usa a expressão debaixo do céu, debaixo do sol. É nesse lugar que nós estamos. Nós estamos sobre a face da terra plana e circular. É assim que é a criação que Deus fez pelo seu Filho. Esse é o universo que nós conhecemos. Nós podemos ver, contemplar todos os dias, sem impedimento algum. Nós podemos ver isso, tanto durante o dia, como durante a noite também. Então, nós estamos nesse universo contido por esse domo. Essa é a verdade, pessoal. Então eu vou ler aqui mais um texto aqui, que agora está aqui no livro de Jó. Deixa eu achar aqui o texto. Jó capítulo 38. Versículo 14. Está escrito assim, ó. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Então, pessoal, a terra plana e circular, ela foi amoldada, ou melhor, foi moldada como o barro debaixo do selo. Quando alguém pega o selo, queima ali aquela vela, aquele líquido ali, e ele faz o carimbo, aquele molde ali foi desse mesmo modo que Deus criou a terra. Foi assim que ele fez. Essa é a criação de Deus. Onde você vê isso aqui? Você pode dizer que essa fraude aqui foi feita, como é que posso dizer? Foi modelada como barro debaixo do selo? Isso aqui foi feito como se modela o barro, como se modela como barro debaixo do selo. Isso aqui foi construído dessa forma? Não, pessoal. Isso aqui é uma fraude construída pela arte, teorias e imaginação dos homens. Então, não podemos acreditar nisso aqui em tempo algum. É mentira. Então, o texto aqui é bem claro. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Essa é a verdade da terra em que vivemos, que é plana, circular e protegida pelo domo, que é o firmamento, que é duro como espelho fundido. Então, ninguém pode ultrapassar. Ninguém pode entrar, nem sair em tempo algum. É assim que é a criação que Deus fez de forma perfeita para o homem habitar nela. E tem muita gente que acredita nisso aqui. Que coisa! Como é que pode uma coisa dessas? Não tem cabimento algum. Não tem cabimento algum isso aqui. É uma fraude. Ela foi feita pela pela artimanha dos homens, que induziram milhões e milhões de pessoas ao erro. Mas eu não estou aqui para induzir as pessoas ao erro. Eu estou para induzir as pessoas para a verdade, para que elas possam acertar. Então eu vou ler aqui agora o último texto. Deixa eu achar aqui. Está aqui no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Deixa eu achar aqui o texto. Primeiro livro das Crônicas, deixa eu ver aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16.
versículo 30. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Está escrito assim: tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Então, Deus criou o mundo para que não se abale. Ou melhor, Deus firmou o mundo para que não se abale. O mundo nunca será abalado em tempo algum. Ele não vai girar, nem para a esquerda, nem para a direita. Não, porque Deus formou o mundo para que não se abale. O mundo tem bases sólidas que não permitem que ele se mexa, que ele vacile, que ele se movimente para a esquerda ou para a direita, ou para a direita ou para a esquerda, enfim. Mas esta fraude aqui, os homens dizem que isso aqui se movimenta, faz um movimento de rotação, fica girando em torno de si mesmo. Tem cabimento isso? Não, não tem, pessoal. É mais uma fraude para apoiar esse tipo de coisa. Esta balela aqui não tem cabimento um ser humano consciente acreditar numa fraude dessa aqui, pessoal. Não tem cabimento. Diante de tudo que eu já falei aqui, já dá para você perceber a verdade. Pura e simples. Escrita de forma literal. Não é algo fictício, não é uma fraude como isso aqui. Os textos que eu li aqui não são fraudes, são literais, são verdade. Foi assim que Deus criou. Essa é a realidade que nós devemos cair na real, diante dela. Para podermos viver e saber que estamos numa terra plana, circular, protegida por um domo. Esse é o ambiente, esse é o universo em que vivemos, pessoal. Ele pensou em tudo, fez tudo perfeitamente, para você e para mim. Nós somos a criação dele. Ele nos deu vida, respiração e tudo mais, dentro desse universo que ele criou, para você e eu habitarmos com qualidade de vida, com respiração, tendo alimentos, água, tendo noite, dia, tendo estações do ano frutíferas, enfim, temos tudo isso dentro dessa terra plana circular, protegida por um domo, que nunca vai vacilar em tempo algum. Isso é bom demais, é motivo de celebração, de alegria, de prazer, de glorificarmos ao único Deus vivo que fez isso. Fez essa obra magnífica, eterna. Porque geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, da mesma forma como ele criou. Não é isso aqui. No meio do caminho, entre a criação de Deus e a época que vivemos hoje, surgiu essa fraude aqui, criada pela arte, teorias e imaginação dos homens. Mas tudo isso é mentira, é balela, é engano. Não serve nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Isso tem que acabar, essa fraude tem que acabar. E vai acabar pela verdade, pessoal. Então, eu quero estimular, encorajar e incentivar a você que procure a verdade. Eu li aqui 6 textos das Escrituras expondo a verdade para você. Mas existem mais de 100 textos que falam mais ainda a respeito disso. É só você procurar as Escrituras que você vai encontrar esses textos. E esses textos vão revelar para você a verdade. Então eu espero que você encontre a verdade por si mesmo. Porque eu já encontrei a verdade por mim mesmo, porque eu já li as Escrituras. Agora cabe a você fazer o mesmo.
E é isso que eu espero que aconteça. Então, essa é a mensagem de hoje, pessoal. É isso que eu queria falar. E tudo que eu falei aqui é a verdade. E que a verdade possa libertar você dessa fraude aqui, ó. Liberte-se dessa fraude para sempre. Agora, viva na verdade, porque a verdade é algo bom para a sua vida. Então eu espero que você possa entender isso hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém.